Grande galera, tudo certo? Eu sou o Marcondes, professor de filosofia na plataforma do Ferreto, e hoje estou aqui para nós falarmos sobre um dos pensadores modernos mais intrigantes, mais interessantes e que costuma ser muito mal interpretado. Um pensador que não costumava cair tanto em prova, mas que tem aparecido cada vez com mais frequência, ele, talvez o maior racionalista moderno, o Spinoza. Vamos para a nossa aula então? Moçada, então olha só, para nós entendermos o que é esse Deus imanente que o Spinoza nos traz, eu vou passar aqui bem rapidamente pela sua biografia para nós nos focarmos no seu pensamento. Então olha só, pensando aqui na vida do Spinoza, ele é nascido em Amsterdã, ele é portanto holandês, só que ele é na verdade de origem portuguesa. Então o Spinoza ele é conhecido como Baruch de Spinoza, como Bento de Spinoza ou Benedito de Spinoza, também por conta dessa sua origem portuguesa, ele que era de uma família judia, tá joia? E ele acaba, por conta das suas ideias, sendo excomungado, expulso da comunidade judaica, justamente, é claro, como vocês verão aqui, porque as suas ideias são incompatíveis com as ideias da religião judaica. Bom, ele acaba, por conta disso, vivendo de polir lentes, ele é convidado por uma série de universidades, inclusive a Universidade de Heidelberg, para ser professor, só que ele recusa. Por quê, pessoal? Porque, como nós veremos, a vida desse pensador está muito relacionada com a sua filosofia, com a maneira como ele enxergava o mundo. Muitos vão defender que ele acaba chegando numa ética muito parecida, muito próxima do estoicismo que nós estudamos lá no período helenístico da filosofia antiga. Mas nós já falaremos um pouquinho mais sobre isso, tá joia? Bom, as grandes obras dele, embora não sejam apenas essas, mas as principais são, sem dúvida nenhuma, sua ética e o seu tratado teológico político. Hoje nós nos concentraremos na sua ética, onde ele vai aqui trazer essas ideias que vão culminar nesse Deus imanente. E eu sei que muitos de vocês estão perguntando: que diabo é isso? O que é um Deus imanente? E é isso que eu quero ajudar vocês a entender a partir de agora, Então, já nós falaremos por que o seu livro se chama Ética, em primeiro lugar, mas vamos aqui, olha só, olhar melhor o título dessa obra. É não apenas ética, mas ela tem, olha só, um subtítulo, que é a ética demonstrada à maneira dos geômetras. Então o Spinoza, ele tinha como grande base, como grande modelo de clareza e de verdade a obra Elementos do Euclides, onde o Euclides vai tratar ali de figuras geométricas a partir de axiomas, demonstrações, corolários, ou seja, sempre de maneira muito organizada e muito lógica. Por isso ele é um grande racionalista. Ele vai fazer aquilo que Euclides fez com as figuras geométricas, ele vai tentar fazer com as questões filosóficas. Acreditem se quiser. É claro que nós não vamos aqui apresentar, o seu pensamento numa ética demonstrada à maneira dos geômetras, mas nós precisamos entender que ele faz isso, então a partir de certos conceitos ele vai conseguir aqui extrair demonstrações, então ele vai demonstrar uma série de consequências, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal. O grande conceito que nós precisamos entender aqui é um conceito que não é novo na história da filosofia e que está bastante relacionado com um conceito do próprio Aristóteles, que é o conceito de substância. Vamos ler aqui o que é que o Spinoza entende por substância. Ele diz o seguinte: por substância, entendo aquilo que existe em si e é concebido por si, ou seja, aquilo cujo conceito não tem necessidade do conceito de outra coisa, da qual deva ser formado. Então perceberam, pessoal, que quando a gente fala de substância, e aqui o Aristóteles concordaria plenamente com essa definição, nós estamos falando daquilo que existe por si mesmo. Vamos voltar rapidamente à ideia que o Aristóteles nos trazia. Se nós pensássemos no Sócrates,
Sócrates ou no Platão, eles são uma substância, porque quando eu penso, não é, no Sócrates, no Platão, eles podem receber uma série de predicados. Então o Sócrates ele pode ser alto, baixo, gordo, magro, branco, amarelo, negro, só que eles mesmos não podem ser predicados de nada. Então não existe alguma coisa que seja, por exemplo, grande, preta e Sócrates. Não, Sócrates nunca é predicado, Sócrates sempre é sujeito. Então veja, a substância, ela existe por si só, ela não pode ser parte, ela não pode ser um predicado de outra coisa. Percebam então que a substância é aquilo que existe por si. Acontece que o Aristóteles vai até aí, mas o Spinoza não. Ele vai pensar o seguinte, não, peraí, eu não existo por mim mesmo, eu não sou a causa, a origem da minha existência, eu teria que pensar nos meus pais. Os meus pais me deram a vida. E antes deles, né, os meus avós. E assim sucessivamente. Então, eu não existo por mim. Na verdade, quando eu olho em volta, nada existe por si. Tudo precisa de uma causa. Por isso ele vai dizer, bom, só deve haver então uma única coisa, um único ser, um único ente que existe por si mesmo, e vocês já devem estar quase gritando aí do outro lado, eu consigo quase ouvir vocês dizendo que nós estamos falando de Deus. Por isso, muitos vão dizer, não é, que ele é um monista, né, porque ele entende que existe apenas uma substância. A única coisa que existe por si mesmo, não é, como consequência lógica do conceito de substância, é Deus. Então, só existe uma única substância em todo o universo, que é Deus. Todo o resto depende de Deus para existir, depende da substância para existir. Percebam, então, que se tudo depende de Deus para existir e nós só temos uma substância, tudo o que nós vemos são manifestações dessa única substância. Ou seja, tudo o que nós vemos é Deus. Tudo é Deus. Olha só, então vamos entender isso um pouquinho melhor. Essa palavrinha, então, panteísmo, né? Teísmo, acredito que seja fácil para a maioria de vocês, né? Theos é Deus e o pan significa tudo, né? Ou todos. Por exemplo, quando a gente fala Jogos Pan-Americanos, são os jogos em que todos os países das Américas participam, né? Então, Pan-Americano, toda a América. Panteísmo, né? Tudo é Deus. Então, tudo que existe é Deus e Deus é tudo. Percebam isso, então, percebam que isso nos traz uma consequência muito importante, que é onde nós queremos chegar nessa aula. Claro que nós não pararemos aqui, mas é essa ideia, olha só, de que o universo, ele é uma manifestação, ou seja, tudo que existe no universo são manifestações de Deus. E você também já deve estar aí se perguntando, desesperado, numa crise existencial, querendo saber, professor, eu sou uma manifestação de Deus? E a resposta é sim, já chegaremos nisso, tá certo, pessoal? Percebam então que agora nós podemos explicar o que é um Deus imanente. Como é que eu vou fazer essa explicação? Em primeiro lugar, tentando mostrar para vocês que a imanência, ela tem como oposto a transcendência. O que é algo que transcende, né? O que é algo transcendente? É algo que está além, que está fora. Se nós pensarmos, né, no Deus que nós aprendemos desde a infância, acredito que a grande maioria de vocês, assim como eu, tenham tido uma formação cristã, nós sempre imaginamos um Deus que existe fora do mundo, um Deus que cria esse mundo do nada. Mas veja que a imanência é o contrário. Não existe um mundo, o universo e um Deus separado. Deus é o universo. Deus é uma causa interna a tudo que existe. Então não existe um Deus que me criou. Eu sou uma manifestação de Deus. Deus existe também por meio de mim, né? Eu sou um modo pelo qual Deus se manifesta. Isso é ser um Deus imanente, é um Deus interior e não um Deus externo, não um Deus transcendente, é um Deus que existe nas coisas, no próprio mundo. Vamos entender isso melhor e vamos também chegar a mais algumas conclusões completamente malucas, não é? Para a nossa formação, para aquelas ideias que nós estamos acostumados desde pequenos a aprender, a partir então desses conceitos que o Spinoza nos traz. Pessoal, o Spinoza então, ele vai dizer o seguinte, olha, a partir do momento então, nós estamos, lembrem-se, apresentando as nossas ideias, né? No caso aqui o Spinoza, sempre à maneira dos geômetras. Então, a partir do momento que Deus existe, a existência de Deus mostra que Deus tem certos atributos, porque nós olhamos
olhamos o mundo e nós vemos algumas coisas nesse mundo. Como só existe uma substância, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo os atributos da substância. E a substância, nos diz a Spinoza, ela tem infinitos atributos, mas nós, limitados humanos, só conseguimos compreender, só conseguimos perceber dois atributos, que é o atributo da extensão e o atributo do pensamento, né? E aqui ele está completamente de acordo com o que dizia Descartes, né? Que falava de uma res extensa, uma coisa extensa, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? Tudo aquilo que é físico, e uma res cogitans, né? Uma coisa que pensa. Então só existe o quê? Pensamento e extensão, né? Os corpos físicos e as ideias. Então, olha só o que é que ele vai nos dizer que são, né, os atributos aqui da substância. Ele diz que por atributo, ele entendo aquilo que o intelecto percebe da substância, como constituindo a sua essência. Então, os atributos é tudo aquilo que nós percebemos da essência de Deus. Olha só, quando nós olhamos o mundo, se nós acreditarmos, né, de acordo com o Spinoza, que tudo é Deus, como é que Deus se manifesta para nós? Se manifesta por tudo que existe. Então, tudo que existe, não só físico, mas também tudo que existe nas nossas mentes, tudo isso e muito mais, porque são infinitos os atributos, embora nós só conheçamos dois, eles são infinitos. Tudo são causas, né? São maneiras pelas quais Deus se manifesta no universo. Eu falei causas, desculpem, efeitos, né? Efeitos da existência de Deus. O fato de existir uma substância, essa substância, então, ela vai gerar necessariamente uma série de efeitos, entre eles a existência de tudo que nós percebemos. Tá joia, pessoal? Bom, acontece que esses atributos, nós não percebemos eles de maneira abstrata. A extensão, nós nunca olhamos alguma coisa, lá está a extensão, lá está o pensamento. Não, nós percebemos os atributos sempre a partir dos seus modos finitos e determinados. Pera aí, professor, agora está ficando muito complicado. Não, nada disso, pessoal. Olha como é simples. Como é que eu percebo a existência da extensão? Por meio dos corpos, né? De corpos individuais, do meu corpo, desta mesa. Então, quando eu vejo um corpo qualquer, eu consigo ver que esses corpos têm algo em comum. O que é que eles têm em comum? Todos eles são extensos, todos eles ocupam lugar no espaço. Opa! Então, o mundo físico, né? Ele existe e ele se manifesta, né? Esse atributo extensão se manifesta por meio dos corpos particulares. Do mesmo modo, como é que eu sei que o pensamento existe? Porque eu conheço ideias, eu conheço as minhas ideias, eu ouço ideias, né, das pessoas que falam comigo, então eu sei que essas ideias existem e o que elas têm em comum é que elas existem no pensamento. Então os modos nada mais são do que as coisas particulares, aquilo que nós efetivamente percebemos do mundo como sendo modos finitos e determinados dos atributos infinitos de Deus, especialmente daqueles dois que nós podemos perceber, a extensão e o pensamento. Então, o que são os modos mesmos? Desculpem, são os corpos, né? Os corpos todos que nós conhecemos, os corpos humanos, os objetos, né, da natureza, os planetas, tudo isso são coisas extensas, corpos extensos que nós percebemos do atributo extensão. Do mesmo modo, quando nós pensamos nas ideias, nos pensamentos, nós temos ali sempre modos determinados, né, pelo qual Deus se manifesta por meio do atributo do pensamento. É complicado, mas ao mesmo tempo é muito simples quando nós pensamos como ele. A grande dificuldade é nós sairmos, né, daquelas ideias que nós já temos na nossa mente, de um Deus que cria o mundo. Então, para nós entendermos o Spinoza, veja, eu não estou querendo convencer ninguém aqui de que ele está certo, mas para nós compreendermos o que ele quer dizer, nós precisamos deixar de lado um pouquinho toda essa nossa bagagem cultural para nós pensarmos, né, um pouquinho como ele pensa e ver, né, as conclusões muito interessantes que ele consegue derivar. Pessoal, a partir disso, então, como nós estamos explicando tudo aqui da maneira dos geômetras, ele vai perceber que nós vamos chegar, como consequência necessária desse modo de existência da substância, nós vamos chegar àquilo que nós chamamos de determinismo. O determinismo é nada mais, nada menos do que nós pensarmos que, a partir do momento em que nós conhecemos as causas,
os efeitos estão determinados, ou seja, não existe espaço para a vontade, não existe espaço para o livre-arbítrio, até porque a própria vontade é um efeito de uma série causal. Complicado? Eu sei que é, mas nós vamos explicar isso passo a passo. Vem comigo. Olha lá, pessoal. Quando a gente fala então do determinismo, tentando mostrar aqui a cadeia de argumentos que o Spinoza nos traz, nós temos que lembrar, existe uma substância. Essa substância está lá, nós estamos vendo que ela existe porque os seus atributos se manifestam para nós por meio dos modos, não é isso? Dos corpos e dos pensamentos. Então existe uma substância. A existência da substância, vamos agora traduzir a existência de Deus, gera como consequência tudo o que existe e muito mais que nós nem podemos conceber, porque Deus é infinito, e a nossa capacidade de conhecimento é finita. Então, a partir do momento que a existência da substância, ela implica a existência, ela existe necessariamente, e que Deus é causa imanente, é causa interna às coisas, ele não está fora de nada, as coisas, simplesmente pelo fato da substância existir, elas são causas e os efeitos vão se seguir necessariamente, nós temos aqui uma série de leis da natureza que são consequências lógicas naturais da existência de Deus. Então, aqui nós temos que pensar principalmente nessa relação de causa e efeito. A partir de um momento que algo existe, ela gera um efeito. Por quê, professor? Por que tem que ser assim? Vamos imaginar, por exemplo, se nós falássemos aqui de física. Então, a partir do momento que existe um corpo, nós temos ali, em volta dele, um campo que nós poderíamos chamar, de uma força chamada gravidade. Então, basta o corpo existir, estar lá, que ele vai deformar o espaço-tempo, e gerar ali uma distorção em volta de si, se preferirem, pensando ali na física clássica, ele vai gerar uma força que vai atrair os corpos que chegarem a uma determinada distância desse outro corpo, não é isso? Então veja, somente pela existência de algo nós temos efeitos necessariamente. A nossa existência, o fato de eu estar aqui, com certeza está aumentando o calor desse ambiente, porque eu produzo calor, está deformando essa cadeira que eu estou sentado, porque eu tenho uma certa massa, exerço a força-peso. Então, o fato de algo existir traz consequências, traz efeitos. Como Deus existe necessariamente, ele é causa interna de tudo, ele vai então gerar infinitos efeitos, todo o universo que nós conhecemos e muito mais que nós nem podemos conceber, tá joia? E como eu disse para vocês, então, se tudo aqui faz parte de uma cadeia causal, ou seja, tudo que existe é um efeito de uma série de causas que existe desde a existência de Deus, ou seja, desde sempre, nós somos obrigados, então, a perceber que não existe livre-arbítrio, não existe liberdade real, liberdade de escolha, nem mesmo para nós, seres humanos. Porque o fato de nós não conhecermos o que determina a nossa vontade faz com que nós acreditemos que a nossa vontade é livre. E aqui eu quero trazer para vocês, olha só, um exemplo que o Spinoza dá que é muito, muito bom de nós entendermos isso. Imagina alguém que bebeu demais. Uma pessoa que bebe demais, ela muitas vezes faz coisas das quais ela se arrepende no outro dia. Ela fala coisas que ela não queria ter falado. Mas naquele momento em que ela estava bêbada, tinha tomado um pouquinho a mais, ela achava que a sua vontade era de falar aquelas coisas. Então ela fala tudo aquilo lá, no outro dia, quando ela então passa o efeito químico do álcool, ela, não devia ter falado aquilo. Então perceberam? No momento em que a pessoa estava bêbada, a sua vontade na realidade estava determinada por processos químicos derivados da ingestão do álcool. A mesma coisa não estaria acontecendo agora, que eu acho que eu quero falar isso aqui para vocês, que eu acho que eu quero gravar essa aula nesse momento, mas talvez tenha havido uma série de causas muito complexas que eu não sou capaz de compreender que me fizeram gravar essa aula nesse momento. A mesma coisa você que está me assistindo agora. Por que não me assistiu antes? Será que não pode ser somente porque a aula foi liberada agora e você está assistindo essa aula na primeira oportunidade? Ou não? Talvez no momento em que essa aula seja postada, você estivesse no trabalho, estivesse na escola e não pudesse ter assistido. Então perceba,
A gente muitas vezes acha que é a nossa vontade sozinha que determina a nossa ação, quando muitas vezes a nossa vontade, ela também é causada por uma série de outras coisas, inclusive questões químicas, né, físicas internas ao funcionamento do nosso cérebro que nós desconhecemos, e por isso nós temos a ilusão de que nós somos livres, né, de que nós temos o livre-arbítrio. E para nós fecharmos essa ideia aqui do determinismo, eu quero trazer mais um argumento aqui da física para vocês perceberem que quando nós simplificamos muito, né, um sistema, fica fácil nós percebermos, né, como a relação de causa e efeito determina o futuro sem que haja liberdade de escolha. Então vamos pensar um sisteminha bem simples aqui, em que nós temos dois veículos, né? Na verdade, dois Fuscas, né? Alguns gostam muito, outros menos. Alguns vão dizer que isso nem é um veículo, né, motorizado, outros vão dizer que é algo maravilhoso, mas não importa para nós, né? Então esses dois veículos aqui, eles estão, olha só, eles vão se deslocar, né, na mesma direção, mas em sentidos opostos. E eu conheço aqui nesse momento inicial em que eles estão parados, digamos, eu conheço, olha só, a velocidade do veículo 1 e o tempo em que ele inicia o seu deslocamento. Sobre o veículo 2 eu conheço a mesma coisa, a sua velocidade, né, a velocidade 2, e o tempo em que ele inicia o seu deslocamento. Eu também conheço a distância entre esses dois veículos. É claro, pessoal, que a partir do momento, então, que eu conheço nesse sistema fechado, muito simples, como eu conheço todas as causas, todas as forças que estão atuando aqui dentro, eu posso determinar o que vai acontecer no futuro, ou seja, em algum ponto aqui eles vão se encontrar e se nós fizéssemos os cálculos, nós descobriríamos exatamente o ponto de encontro desses automóveis. Vocês sabem porque vocês calculam isso sempre, né? Em questões de física de vestibulares. Então percebam, como o sistema é muito simples e são poucas as causas que atuam, é fácil nós percebermos que esse ponto de encontro ele já está determinado simplesmente pelas causas que atuam ali. Mas quando nós pensamos no universo todo, né, num ser humano, aqui com trilhões de células, é claro que nós estamos falando de questões que são muito complexas, cujas causas são muito mais numerosas do que aquelas que nós seríamos capazes de conhecer. E é isso que nos dá a sensação de liberdade, mas nos diz o Spinoza, tudo está determinado já a acontecer a partir do momento em que a substância existe, a partir do momento em que Deus existe. Tranquilos? Vamos fazer uma questão aqui para ver se isso nos ajuda a compreender melhor esse pensamento do Spinoza. Olha lá. Concebei agora, se quiserdes, que a pedra, enquanto continua a mover-se, saiba e pense que se esforça tanto quanto pode para continuar a mover-se. Seguramente essa pedra, visto não ser consciente senão do seu próprio esforço e não ser indiferente, acreditará ser livre e perseverar no movimento apenas porque quer. Essa a tal liberdade humana que todos se jactam de possuir e que consiste apenas em que os seres humanos são cônscios, né, têm conscientes de seus apetites ou desejos, mas ignorantes das causas que os determinam. É assim que uma criança crê apetecer livremente o leite, um rapazinho, se irritado, querer vingar-se, mas fugir quando intimidado. Então veja, o que ele está dizendo aqui é exatamente o que nós acabamos de falar. É somente a nossa ignorância quanto às causas da nossa vontade e a nossa consciência da nossa própria vontade que nos faz acreditar que nós somos livres para escolher o que nós quisermos. Olha só então o que a questão nos pede. A partir do fragmento citado e do pensamento ético de Spinoza, assinale o item incorreto, né? Então aqui, pessoal, eu tive que adaptar, era uma questão de somatória, então vamos para o item incorreto aqui juntos. A passagem acima aponta a crítica de Spinoza à concepção tradicional de livre-arbítrio. Perfeito, né? Está correto. Não é o nosso gabarito. Ele está, sim, criticando a concepção tradicional de que nós temos liberdade de escolha. Não, nós somos, né, a nossa vontade, ela também é um efeito de uma série de causas que se inicia lá com a existência de Deus e da qual nós não podemos fugir. Tranquilos? Letra B. A imagem da pedra, segundo o texto, sugere que o seu querer
provém de sua consciência. Correto, né? Ele imagina que ele faz uma hipótese de que se a pedra tivesse consciência, assim como nós temos consciência da nossa vontade, ela iria achar, né, que ela se move, né, no vácuo, por exemplo, quando lançada, porque ela quer, quando na verdade, né, ela não pode, né, deixar de se mover, porque ela está simplesmente obedecendo às leis da física. Então é sim o fato, né, essa brincadeira, essa hipótese que o Spinoza lança da pedra ter consciência do seu esforço em mover-se, que faz com que ela então acredite, né, que ela quer fazer aquilo. Letra C. O homem, para Spinoza, imagina-se livre, porque acredita que é a origem ou o princípio de suas ações. Perfeito. Só que isso está errado, né? Está correta a afirmativa, mas nós nos enganamos quando nós pensamos isso, que nós somos a origem, né, e o princípio das nossas ações. Não, nós somos determinados pela totalidade das causas, né, que derivam lá desde a existência da substância. Letra D. Para Spinoza, as paixões ou os desejos não influenciam na tomada de nossas decisões. Erradíssimo! Claro que influenciam, pessoal. Tudo é causa, né? Então, se muitas vezes eu tomo uma determinada ação ou outra, por mais que eu acredite que é somente a minha vontade que está me fazendo agir, na realidade tem uma série de outras causas, como por exemplo as minhas paixões, o fato de eu estar irritado, o fato de eu estar cansado, o fato de eu estar contente. Tudo isso está agindo como causas da minha vontade, mas eu não tenho consciência disso e por isso eu acho que a minha vontade é livre. Errada a letra D, que é o gabarito aqui da questão. Letra E ainda nos diz que o Spinoza defende uma definição de liberdade na qual existe a possibilidade de cooperação entre razão e paixão. Verdade, pessoal. Nós já falaremos sobre isso, mas a liberdade do Spinoza, ela está no conhecimento, no reconhecimento da necessidade das nossas ações e de que, na verdade, nós não somos livres para escolher. Já falaremos mais sobre isso na sequência. Por enquanto, vamos marcar aqui o gabarito, que é a letra D de dado. Bom, galera, já falamos algumas coisas bem complexas aqui sobre o Spinoza. Eu quero agora mostrar para vocês, então, porque todo esse pensamento dele está contido num livro chamado de Ética. Onde é que ele quer chegar, né? Aonde é que ele quer chegar com todo esse pensamento? Vamos juntos aqui, olha lá. Então ele vai dizer para nós que tudo o que existe, o mundo, o universo, tudo aquilo que nós percebemos, nós mesmos, nós somos efeitos, né? Nós existimos enquanto efeitos necessários da existência da substância, da existência de Deus. E Deus, como é que Deus existe? Deus existe por meio, não é, das manifestações particulares. Nós podemos dizer, por exemplo, que não existe um Deus fora do mundo pensando o mundo, mas que nesse momento que nós estamos pensando sobre o mundo, nós somos o pensamento de Deus em ação. Nós somos um pensamento, um modo finito do atributo pensamento de Deus. Nós somos uma manifestação aqui do pensamento de Deus nesse momento, tá joia, pessoal? Então essa é uma ideia bastante complicada para nós, né, nos desapegarmos da nossa tradição cristã, mas quando nós começamos a entender, tudo começa a se encaixar de modo bastante lógico. Olha lá então. Ele vai nos dizer então que as coisas, os fatos, absolutamente tudo simplesmente existe, né? As coisas simplesmente são, elas estão aí. E o que é que isso tem a ver com a ética? O que significa dizer que uma coisa é boa, por exemplo? Galera, dizer que uma coisa é boa não tem nada a ver com a própria coisa. A coisa em si, ela simplesmente é. Um fato simplesmente é. É um efeito necessário da existência de Deus. Acontece que para nós, humanos finitos, esses fatos, essas coisas, elas podem nos parecer úteis ou nocivas. É a partir desse momento que nós vamos chamar alguma coisa de boa ou de má. Uma coisa é chamada boa para nós se ela for útil, né? Se ela aumentar a nossa força vital, a nossa vontade de continuar vivos, né? De perseverar na vida, isso que ele vai chamar de conatos. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso hoje, porque não vai dar tempo, tá joia? Mas então lembrem-se disso, uma coisa simplesmente é. Por exemplo, um terremoto. Um terremoto é bom ou ruim?
Depende, né? Se nós pensarmos que nas pessoas que estão morando ali, muitas vão perder suas casas, talvez percam, inclusive haja perda de vidas, então nós vamos dizer que o terremoto foi ruim. Mas é provável que alguns terremotos que tenham acontecido na história do nosso planeta tenham ajudado, né, a criar locais mais férteis, né, trazendo aqui o magma, né, trazendo aqui uma série de outras possibilidades que o professor Groth pode explicar para vocês bem melhor do que eu. Então o importante é nós percebermos o seguinte: nós julgamos as coisas como boas ou más a partir da nossa percepção de se isso é útil ou não para nós, e não que as coisas em si sejam boas ou más. Bom e mal é apenas a nossa interpretação, né? Então a gente vai dizer que algo é mal simplesmente se nos impedir de possuir aquilo que nós chamamos de bem, de possuir aquilo que nos é útil. Tranquilos? Galera, como nós vimos, então, nós não temos aquela liberdade que nós estamos acostumados no cristianismo, né? O livre-arbítrio de escolher o que nós queremos fazer da vida. Não. Tudo que nós fazemos está já determinado pela totalidade das causas, mesmo sem que nós saibamos disso, mesmo sem que nós tenhamos consciência disso. Mas será que existe algum tipo de liberdade que o Spinoza vai defender? Existe. A liberdade para ele está na nossa compreensão da necessidade das nossas ações. Por isso muita gente diz que ele é um filósofo que vai retomar um pouco do estoicismo. É meio que essa ideia de, olha, por que eu vou odiar alguém que me faz mal se essa pessoa nunca teve escolha? Ela sempre esteve determinada a me fazer mal. Por que eu vou realmente amar demais uma pessoa que me faz bem se essa pessoa nunca teve escolha? Ela não faz isso porque ela quer. Ela acha que é assim. Eu posso acreditar que é assim, mas na verdade tudo já está determinado a ser desse modo. Então, isso acaba levando a uma certa impassividade, não é isso? Nós não nos deixarmos afetar demais pelas coisas que acontecem no mundo, porque na realidade tudo sempre esteve determinado a acontecer desse modo. Quando nós então compreendemos que tudo faz parte da necessidade inelutável da existência de Deus, tudo é uma consequência da existência da substância, nós então passamos a aceitar melhor as coisas que acontecem conosco, tanto as boas quanto as más, porque na realidade as coisas que acontecem simplesmente acontecem, elas são boas ou más apenas de acordo com a nossa perspectiva, tá joia? E é mais ou menos isso, né, que os estoicos defendiam, essa ideia de nós aceitarmos as adversidades com uma certa impassividade, tranquilos? Bom, quando nós então fazemos isso, nós nos percebemos como parte do todo. Nós não nos colocamos mais como seres fora da natureza, capazes de dominar a natureza e agirmos como nós bem entendermos. Não, nós somos parte da natureza. A natureza nos determina tanto quanto nós determinamos aquilo que está à nossa volta. Tudo é uma relação de causa e efeito. Nós começamos a compreender, então, a necessidade das nossas ações. E essa necessidade das nossas ações, como ela não é uma necessidade dada de fora, por que não? Porque as causas elas não são externas a mim? Sim, as causas que me determinam são externas a mim. Mas como eu faço parte desse todo que é Deus, eu também sou uma manifestação de Deus, então eu começo a perceber que eu ajo pela necessidade daquilo do qual eu sou uma manifestação. Eu ajo pela necessidade, né, da existência de Deus. Eu como uma manifestação finita do próprio Deus, do próprio universo. E assim, pessoal, é que o Spinoza concebe a liberdade. Nós passamos a nos enxergar, então, aqui como causa adequada. Nós somos apenas uma parte na cadeia das causas. Nós não podemos escolher como nós queremos agir, mas nós podemos compreender isso. Quando nós fazemos isso, nós percebemos que nós agimos apenas pela necessidade interna da existência de Deus. Deus, esse Deus que existe em nós mesmos, que se manifesta também por meio de nós. Ou seja, nós passamos a ser causas adequadas das nossas ações, porque as nossas ações são efeitos apenas de causas que existem por conta da existência de Deus.
Difícil? É bastante difícil, mas é um pensamento também muito bonito quando nós pensamos que nós podemos ser, não é isso? O universo pensando a si mesmo. Nós podemos ser, né? Nós podemos nos perceber como o próprio pensamento de Deus em ação. É sem dúvida nenhuma um pensamento muito bonito, mesmo não é, que nós não concordemos com ele, não deixa de ser uma ideia, né, bastante sofisticada. Bom, galerinha, para nós finalizarmos, então, eu quero apenas mostrar para vocês agora no campo do conhecimento como é que isso acontece. Ele vai nos dizer que esse conhecimento, né, que nós somos capazes de ter, ele opera em 3 níveis. O primeiro nível é o nível sensível. Claro, ele é um racionalista, ele vai criticar, não é isso, os empiristas. Ele vai dizer, então, que no nível sensível, aqui que nós aprendemos pelos nossos sentidos, o tato, o olfato, a visão, o paladar, nós vamos gerar apenas o quê? Opinião e imaginação. Imaginação é fácil nós enxergarmos isso, né? Porque imaginação é pensar por imagem, e as imagens não são dadas pelos sentidos. Então, aqui, né, por tudo aquilo que nós aprendemos por meio dos nossos sentidos, não necessariamente está errado, atenção, mas é simplesmente um conhecimento confuso que nós temos aqui, apenas como parte, né? Nós temos aqui partes isoladas das ideias mais completas. Nós não conhecemos a causa das coisas, apenas a sua imagem, o seu som, o seu cheiro, por isso nós conhecemos apenas aqui por meio de opiniões. E ele vai colocar, olha só, a religião aqui nesse patamar, vocês agora devem estar entendendo melhor porque é que ele foi excomungado, né, da comunidade judaica em que ele cresceu. E ele vai dizer então que nesse momento aqui nós temos ideias confusas. Em nenhum momento ele diz ideias erradas, ideias confusas, porque nós não percebemos que essas ideias fazem parte de uma cadeia causal determinística, tá joia? Um segundo nível do conhecimento é o conhecimento racional, esse que nós estamos aqui adquirindo por meio do estudo da filosofia, das ciências. Aqui nós já vamos perceber que as coisas estão numa relação de causalidade. Nós passamos a ter então ideias claras e adequadas do mundo. Mas existe ainda um terceiro momento, né? Um terceiro patamar do conhecimento que ele vai chamar de intuição. Nesse momento nós vamos conhecer as coisas em Deus. Assim como nós falamos que nós conseguimos, né, em algum momento perceber que nós somos manifestações necessárias de Deus, nós passamos a perceber que, embora nós só existamos nesse momento do tempo, nós sempre estivemos determinados a existir nesse momento do tempo. Nós chegamos a um conhecimento eterno. O tempo, ele existe, né, também, de certo modo, como uma ilusão, porque as coisas sempre estiveram determinadas a existir num determinado momento. Ou seja, nós passamos a ter um conhecimento eterno da sequência de causa e efeito, não é? Que o próprio Deus acabou gerando simplesmente por existir. Eu pergunto para vocês, Deus é livre no sentido de que ele pode escolher o que ele quer fazer? Não, também não. Deus, ele é livre porque ele age apenas pela necessidade interna da sua própria natureza, essa natureza infinita que se manifesta por meio dos seus atributos, que também são infinitos, inclusive aqueles 2 que nós conhecemos, o atributo da extensão e o atributo do pensamento. Deus não é livre no sentido de que ele age como ele quer. Deus é livre no sentido de que ele age apenas pela necessidade da sua própria natureza. Tranquilos, galera? Um pensamento bastante complexo, mas vamos ver aqui mais uma questão que pode nos ajudar a entender isso um pouquinho melhor. Olha lá. Leia com atenção a seguinte passagem. Disse livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. E disse necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é determinada por outro a existir e a operar de maneira definida e determinada. Aquilo que nós falamos, né? Deus é livre, não porque ele pode agir como ele quiser, mas porque ele age apenas pela necessidade da sua própria natureza. Tranquilos? Bom, sobre a questão da liberdade divina e humana em Spinoza, considere as seguintes afirmações. Número 1. Somente Deus é livre. Isso está correto? Isso está correto, pessoal. Por que Deus é livre mesmo, como nós vimos? Porque ele age apenas pela necessidade interna da sua própria natureza. E nós? Nós não. Nós agimos, não é, coagidos
pela totalidade das causas que nós desconhecemos. Mas nós podemos, embora não sermos completamente livres, nós podemos sim adquirir uma certa liberdade quando nós percebemos que nós somos uma manifestação de Deus. Opa, se Deus é livre e eu sou uma manifestação de Deus, eu também ajo pela necessidade daquilo do qual eu sou uma manifestação. Difícil, eu sei que é difícil. Não se preocupem se vocês não compreenderem tudo, né, nessa aula de hoje, mas vocês já veem que fica fácil de nós respondermos as questões, não é mesmo? Número 2 aqui, olha, a liberdade de Deus consiste em determinar-se por si só a operar. Errado, pessoal, cuidado. Mesmo Deus, ele não se determina, né, a si só, né? Ele age pela necessidade. Olha só, ele age por necessidade e não por vontade. Não existe livre-arbítrio nem para Deus. Deus não poderia ter criado o universo de outro modo. O universo existe simplesmente porque as relações de causa e efeito geraram esse universo de modo necessário. Então, né, a liberdade de Deus não é isso, de que ele faz aquilo que ele bem entende, né? Não é isso. Ele sim age apenas pela necessidade da sua própria natureza, mas é por uma necessidade, tá joia? 3. O homem é coagido, pois é determinado por outra coisa a operar, de maneira definida e determinada. Perfeito, né, pessoal? É o determinismo. Nós somos, sim, coagidos, né, pela totalidade das causas a agir de uma certa maneira que é definida e determinada. Nós não temos escolha, nós não temos livre-arbítrio. Então está correto aqui o que se afirma, olha só, na afirmativa 1 e na afirmativa 3, isso que nós encontramos aqui na letra D, 1 e 3 apenas. A letra D, portanto, é o gabarito aqui da nossa questão. Tranquilos, galera? Olha só. Pessoal, é uma aula bem pesada, eu sei disso, mas é uma aula que eu acho maravilhosa porque ela nos tira, né, do senso comum, ela nos faz enxergar o mundo sob uma outra perspectiva, mesmo que nós não concordemos com o Spinoza. É claro que na construção dos seus argumentos, ele é, sem dúvida nenhuma, bastante persuasivo e ele faz isso, né, de uma maneira geométrica. Então não é fácil criticar aqui o determinismo do Spinoza, ele só será efetivamente criticado, né, no campo da física de maneira indubitável somente depois, né, de alguns resultados da mecânica quântica, para vocês terem uma ideia da importância do seu pensamento. Bom, eu sou o Marcondes, né, professor de filosofia na plataforma do Professor Ferreto. Lá nós temos aulas completas, inclusive lá nós vamos falar também sobre a parte política, sobre a questão religiosa no Spinoza, e eu convido todos vocês que ainda não são alunos da plataforma a conhecer a plataforma e vir conhecer o nosso trabalho. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até a nossa próxima aula.